Programa Nova Manhã é um oferecimento Unimed Catanduva. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Nova Manhã, mais uma semana começando, né? Muita produção por aqui. Olha, que Deus abençoe a sua semana. Hoje nós temos convidada super especial no programa. Durante esse mês de setembro, a gente comemora o Setembro Amarelo, né? Nós temos aí várias cores de prevenção durante todo o ano e esse mês, o Setembro Amarelo, é um mês de conscientização contra o suicídio, que ainda é uma perspectiva alta em porcentagem da nossa população. Desde 2015, já foram criadas várias ações entre escolas, faculdades, todo esse meio de comunicação que a gente vive sobre esse programa, o movimento de conscientização ao Setembro Amarelo. E olha, não existe coisa melhor na vida do que você se expressar, falar. Talvez o conversar com um psicólogo, uma terapeuta, vai poder te deixar muito melhor. E parece bobagem, mas quando você começa a prática, muitas coisas podem mudar na sua vida. O programa de hoje vai ser bem dinâmico, vamos tirar várias dúvidas e a minha convidada é uma cooperadora da Unimed, da Medicina Preventiva, Ana Maria Brambila. E minha convidada de hoje é a Ana Maria Brambila. Seja bem-vinda, Ana Maria. Muito obrigada. Olha, num mundo de tanta correria, as pessoas são muito, cobradas, não é mesmo? Gera muitos conflitos, gera muita preocupação, gera ansiedade. E como diagnosticar que você tem uma saúde mental boa? E ela veio aqui hoje para falar sobre isso. Hoje as pessoas estão cada vez mais ansiosas e assim competitivas e que aquilo tudo para ontem, isso acaba afetando muito essa parte psicológica nossa, né? Sim, as pessoas hoje em dia têm um grau de imediatismo muito grande, né? De querer que tudo seja realmente para ontem. E isso acaba acelerando todos os processos de pensamento, de comportamentos e deixa a gente com a saúde mental mais fragilizada, que é um dos pilares da nossa saúde integral, né? Se a gente não tem uma saúde mental em qualidade, fica muito difícil de todo o resto se manter. Ana Maria, e quando que a pessoa ela pode detectar, tipo assim, olha, eu não tô bem, tem algo de errado, minha saúde mental não tá indo bem? Sim, a gente sempre comenta com o pessoal de ter sempre o autoconhecimento ao nosso lado. Porque quando a gente se conhece bem, a gente consegue saber que algo tá errado, né? Porque a gente começa a modificar comportamento, a gente não tem mais a disposição para fazer as atividades cotidianas, né? A gente acaba entristecendo ou se agitando demais. Isso tudo atrapalha o nosso nível de concentração, o nosso nível de desempenho. Aí a gente deve sim buscar ajuda. Como eu sempre falo, o psicólogo ele não está ali só para problemas já agravados, e sim a prevenção, para que eles não venham realmente a se instalar e causar um dano maior na nossa vida. Não, realmente, eu falo assim, existem vários fatores que podem contribuir para isso. Quando você tem uma carga de trabalho muito alta, quando você está estudando muito para uma certa coisa, problemas familiares, existem várias causas, né, Ana Maria? Várias causas, e a gente precisa identificar o quanto a gente não está excedendo o nosso limite. Eu até brinquei antes da gente iniciar sobre a questão da rotina, né? É importante que a gente visualize os nossos tempos reais de execução das tarefas para aquilo não ficar acumulativo. Aí se a gente tem um acúmulo muito grande de tarefas, dá a sensação de que a gente é incapaz, de que a gente não dá conta de cumprir, mas na realidade não é incapacidade, mas é falta do cálculo para realmente a gente estar fazendo tudo aquilo que nos cabe. Que a gente não é super-herói, não está em 3 lugares ao mesmo tempo, ter a sua limitação e o seu tempo para execução das tarefas. Com certeza. E às vezes a gente comenta aqui, eu sempre trago um nutricionista pra gente falar sobre essa parte da saúde, porque existem muitas pessoas assim que acabam de uma certa forma descontando em algo. E uma delas, a grande maioria, é a comida. Sim. E o pessoal acaba te procurando por conta disso mesmo. Eu tô muito ansioso e eu acabo descontando na comida. Uma das causas, né? Uma das causas. Eu sempre falo pro pessoal que a alimentação, ela é regida por substâncias, assim como outras substâncias lícitas e ilícitas, né? Então, a pessoa que busca o alimento, ela realmente está buscando uma forma de prazer imediato.
E traz efeito. Tanto que eu brinco sempre com os pacientes. Quando a gente está ansioso, a gente não tem vontade de comer um pé de alface. Ah, com certeza. A gente quer coisas que tenham um teor alto de gordura e açúcar, né? Independente de ser doce ou salgado. Então a gente consegue transferir, né, tudo aquilo, nutrir a mente e não o corpo, né? Exato, e eu falo assim, depois a pessoa começa a ter várias gravidades no organismo por conta de outras coisas. E quando a gente fala em insatisfação, gera muita coisa, porque a pessoa ela busca na comida, ela não encontra, aí ela busca num relacionamento, ela não encontra, e uma das causas sim são os relacionamentos que são desfeitos, e a pessoa fala assim, eu acho que não tem mais sentido da vida, sim. Não é mesmo? E muito pelo contrário, a vida é maravilhosa, a gente que faz dela. Se você tem algum problema de relacionamento, olha, tudo vai passar, sim. Não é mesmo? Exatamente. A gente tem sempre que pensar que hoje, com a vinda da tecnologia, a gente tem se expressado menos ao vivo. Então, a gente tem essa atenção de que tudo que a gente se expõe, a gente gera habilidades novas. E as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade na comunicação. E tudo isso vai gerando uma sensação de não clareza, né? Por isso que as comunicações hoje em dia, dentro dos relacionamentos interpessoais, estão cada vez mais difíceis, gerando aí grandes taxas de tristeza e ansiedade. Porque a nossa comunicação está muito falha. A gente não é direto, a gente não consegue explicar aquilo que a gente quer. É uma brincadeira de mímica, sim. Onde o outro gera uma interpretação vasta e não se vai direito ao acordo que a gente precisa. E quando se conversa virtualmente, abrange as palavras, sinais, são memes, e tudo isso acaba de uma certa forma atrapalhando a nossa mente, o desenvolvimento mesmo. Esses dias eu tinha visto uma reportagem sobre um menino que entrou no laboratório, um senhor contando isso. Ele entrou no celular, a mãe falou todos os dados dele, ele não abriu a boca, ele não cumprimentou ninguém, né? E eu falo assim, isso é normal? Não, a gente não tem que lidar isso como uma normalidade. Porque às vezes aquela criança, hoje ela não fala, amanhã ela não fala, e ela vai começar a ter atritos e conflitos até mesmo com ela mesmo, porque ela nunca teve oportunidade de se expressar, de conversar coisas corriqueiras. Oi, bom dia, meu nome é fulano, vim aqui porque eu fiz isso. Então a gente tem que, desde criança, eu falo isso porque eu sou mãe. E eu exijo muito do Augusto. Falo, filho, chegou, agradece, fala bom dia, tudo. Parece, gente, que isso acaba sendo uma coisa muito fútil, mas nós, como pais, nós temos o dever de fazer isso, porque tudo começa desde o início. Existem muitas crianças e adolescentes que tentam o suicídio, não é mesmo, Ana? Sim, as taxas, né, de suicídio na infância e na adolescência têm cada vez aumentado mais. O adoecimento psíquico, né, ele vem acontecendo de uma maneira muito avassaladora. Desde a pandemia tudo piorou. Sim, sim. Porque a taxa de isolamento, tanto que a gente vê, né, que os níveis de números em países que são mais frios, que existe o isolamento necessário, ficar dentro de casa, sim. Eles são maiores. Sim. E essa situação que a gente passou tem agravado essa faixa etária da infância e da adolescência, porque, como eu disse, o isolamento é muito maior. E já são taxas aí hormonais que vão se transferindo. Nossa, e já é tudo mais difícil. Tá tudo uma erosão lá dentro. Ainda acabou se deparando com a pandemia e realmente, eu falo, quando a gente fica buscando várias coisas por conta de informação pra gente poder passar para os nossos filhos, isso é importante. E eu tinha ouvido um adolescente que ele foi morar no tempo da pandemia no México, e aí, no tempo da pandemia, ele começou a ter vários transtornos. Ele falou assim, um dia, meu pai e minha mãe chegou em casa, que eles foram fazer uma viagem numa cidade vizinha, ficaram 2 dias, eu tinha pintado meu quarto inteiro de preto, nem eu me reconhecia, mas tudo, por isso que a gente tem que ficar alerta, porque sempre tem fatores que tem um sinal de alerta, não é mesmo? Exato. E tomar muito cuidado, como eu sempre falo nas palestras e na interação com o público, que às vezes a gente tem um mau hábito de enxergar a pessoa como tóxica, né? A pessoa reclama demais, ela teve uma mudança de comportamento, e ao invés da gente estender uma mão, não é nossa obrigação, né, como cidadão, resolver o problema do outro. Mas é nossa obrigação, às vezes, dar um auxílio de um caminho que ele pode estar seguindo. E não ter esse afastamento das pessoas que estão adoecidas, porque eu acho que isso que acaba piorando. Exato. Com certeza. E hoje, com o tanto de informação que nós temos e tantos profissionais qualificados, que nem a Ana Maria, ela é uma cooperadora lá da Unimed, onde todos os associados têm esse acesso livre e gratuito, não é mesmo? Exato. Te dá uma probabilidade de ter uma
uma consulta facilmente. Então hoje tudo é uma questão de organização, de informação, para que todos os nossos problemas mentais, de uma certa forma, venham ser resolvidos. Nós não conseguimos resolver o problema do mundo, mas o nosso, cabe a nós começar a correr atrás, né? Com certeza. Todos nós ali temos uma equipe multidisciplinar, desde médico, nutricionista, educador físico, para a gente conseguir realmente cuidar da saúde de maneira integral. E aí a gente consegue trazer os caminhos ideais, né, que cada um dos cooperados ali e também dos beneficiários da Unimed precisam, porque a gente atende todo tipo de público, né, desde do pessoal das fábricas, das empresas, que a gente também vai até as empresas, até o pessoal que chega até a medicina preventiva ali no Rua 13. E o bacana é que nesse mês é feito toda essa conscientização nas empresas, usinas, porque é o que a gente falou no começo, parece uma coisa banal, um assunto que isso nunca fez problema para mim, mas a gente comentou até particularmente aqui, quem nunca um dia pensou em tirar sua vida? Por meramente passagem, assim, veio na mente, você não chegou a montar nada, nem solidificou aquela ideia, mas então, quando surge um resquício, não é mesmo, de tirar a vida, falar assim, não, eu acho que eu devo estar com algum problema. Como ela disse no início, a gente se conhece, a gente sabe qual é o nosso limite, a gente sabe quando o nosso corpo está pedindo ajuda ou quando está num desgaste exagerado. A gente precisa sempre lembrar que os nossos pensamentos não são, não é o que a gente é, mas que a gente precisa ter esse alerta de que coisas passam pela nossa mente e muitas delas ficam ruminativas, vão Sim. e vêm. E isso precisa ser muito bem cuidado para que isso não vire realmente, como você disse, uma pré-formação de ideia e uma ideação, de fato. Né? Olha, não saia daí, no próximo bloco nós vamos falar para vocês quando procurar um psicólogo ou um psiquiatra. É algo super importante, uma diferença bem bacana para a gente tratar no programa de hoje. Não saia daí, o programa Nova Manhã volta já. E estamos de volta com o programa Nova Manhã. Hoje minha convidada é a Ana Maria Brambila, ela que é cooperadora da Unimed, psicóloga. Nós estamos enfatizando essa mobilização sobre o Setembro Amarelo. A gente falou um pouquinho sobre esse refúgio das pessoas em trabalhar, correr atrás e acaba tendo problema com a saúde mental, não é mesmo, Ana? Isso mesmo. Eu falei que a gente ia comentar sobre o assunto entre uma diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Tem muitas pessoas que acabam ainda não sabendo a diferença ou quem procurar. Exato. O psicólogo, gente, ele sempre vai estar ali para o respaldo não medicamentoso, né? A gente vai fazer uma hipótese diagnóstica em alguns dos casos, mas diagnóstico quem faz é o médico, que no caso é o psiquiatra. A gente vê, Glauci, muitas pessoas com um problema de preconceito com ir até os psicólogos e psiquiatras porque eu não sou doido, né? Mas na verdade a gente trata desde o início de um problema ou de um pensamento que está ali incomodando e é necessário, como eu sempre brinco com os pacientes, a gente quebra o pé, não vai no psiquiatra. Os médicos estudam por muitos anos para realmente saber como encaminhar e passar as medicações necessárias. Então é isso que a gente tem que ter de alerta. O psiquiatra ele vai estar ali dando respaldo medicamentoso, até algumas orientações, porque são pessoas preparadas para isso. E a parte psicológica vem trabalhar em conjunto. Os dois são assim, válidos até assim, sem contraindicação, para que a gente consiga até cessar a medicação, né? No paciente que às vezes entra com uma medicação para equilíbrio ali e depois fazer retirada. E aí os comportamentos são trabalhados, pensamentos, o autoconhecimento, como a gente disse desde o início. E hoje as pessoas realmente ainda têm um pouquinho de preconceito quanto a isso. Será que eu devo? Não sou louco, mas não é isso. Existem tantos fatores que são relatados de traumas que você tem desde quando era criança, passou por algum processo de perda de pai, mãe, algo que marcou na sua vida que talvez na época passou batido, mas que pode trazer várias consequências lá na frente, né, Ana? Significados, né? Nós temos na nossa cabeça, eu sempre brinco que são caixinhas. Então nessas caixinhas, às vezes, alguns conteúdos eles saltam para proteção, né? Os sentimentos eles são protetivos. E alguns desses traumas, eles vêm em um momento indevido para mostrar que a gente tem que segurar. E às vezes as pessoas têm um movimento de fuga, que é o que a gente disse no bloco anterior sobre alimentação, que é recusar alguns pedidos, algumas solicitações por medo de fraquejar. E aí a gente já tem que ter esse alerta para cuidar.
E quanto mais a gente puder cuidar de nós mesmos, por quê? Quando você tira um tempo para cuidar de você, o seu corpo acaba sendo correspondido. Então, fazer atividade física é muito bom, não é mesmo? É imprescindível. A atividade física, gente, é uma das únicas formas de produzir alguns hormônios que são só produzidos pela atividade física e estocados, né? Então, é um modo de prevenção em toda e qualquer processo mental. Além do físico, né? Sim, e eu falo às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Hoje nós temos tantas atividades a serem executadas, até mesmo na medicina preventiva tem uma equipe, assim, fantástica para te auxiliar, desde as crianças, né, adolescentes que passam por esse, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso fazer exercício, eu preciso emagrecer. Então ali tem um norte para você começar a se adaptar em algumas atividades físicas, porque é primordial fazer alguma coisa que você goste, que libera endorfina, que dá felicidade. Não é só comida que dá felicidade, não. Exatamente, mas uma felicidade real, né? Sim. Que vai estar ali presente. E essa questão da atividade física, eu sempre falo pro pessoal, hoje em dia, em todos e quaisquer lugares, tem aulas experimentais. Então não precisa ir lá e de repente já se comprometer a algo. Experimente a atividade, vê como é que você se sente fazendo aquilo, tirando principalmente os próprios preconceitos que a gente tem a respeito de alguns lugares, né? Sim. A gente percebe que tem alguns pacientes que têm muita dificuldade sobre ir até a academia, por exemplo, pelo estereótipo de eu tô perdendo peso, eu preciso perder peso, eu preciso ganhar peso, e as pessoas estão lá tão completamente diferentes. A gente sofre uma transformação, né? E isso de dentro para fora é melhor ainda. E a medicina preventiva vem nesse intuito. Sim. Grupo de corrida, grupo de bike, a gente tem um fortalecimento lá dentro. Então, para as crianças, né, o Kids, onde as crianças também têm essa movimentação, o importante é movimentar-se, independente do que vocês escolham. Exato, eu falo que uma amiga minha falou assim, Glau, eu me encontrei no boxe. E eu jamais imaginava, eu tinha preconceito, falava jamais mulher vai fazer boxe, mas é algo que realmente assim, sai de lá, nossa, tô descarregada. Exatamente. Então tem tudo isso que a gente tem que procurar fazer para nossa saúde mental ser melhorada, que às vezes, intencionalmente, ela acaba sendo afetada. Então, quando você faz atividade, você cansa o seu corpo, você não vai ter tempo para poder pensar coisas que talvez se você estivesse lá sem fazer nada, frustrada ou frustrado, talvez pensaria. Então, cuidar do nosso corpo é uma das maiores prioridades da nossa vida. E muitas pessoas acabam adoecendo por pensar sempre no outro, pensa no marido, pensa no outro cônjuge, nos filhos, e acaba, né? E aí chega uma hora e fala assim, nossa, eu tô devastada, eu tô cansada, será que vale a pena? Porque eu me dedico. Mas, gente, o amor próprio hoje é em primeiro lugar, e a gente sempre tem falado isso, que muitas pessoas têm perdido o amor próprio e acabam pensando várias coisas ruins, passando vários pensamentos e até mesmo em tirar a vida. Um dos motivos de buscar a parte psicológica, a gente faz muitas estruturações de rotina. Então, eu recebo muitos pacientes que têm dificuldade de ter um tempo para fazer algo para si, né? E às vezes eu até pergunto para as pessoas, o que você gosta? E a pessoa não sabe nem responder. Então, a gente consegue estruturar para tentar manejar algumas atividades que a gente realmente precisa fazer para sobrar ali pelo menos 10 minutos do seu dia para você olhar para você e dizer, não, esse tempo é meu. E recuperar toda essa autoestima, esse autocuidado que é primordial para a nossa sobrevivência. Nós, como seres humanos, precisamos dessa socialização, sim, porém, se a gente não pensar no individual também, que não é egoísmo de maneira alguma, a gente vai se perdendo pelo caminho. Ô Ana, quais são, assim, as principais medidas aplicadas lá na medicina preventiva para que a pessoa consiga falar assim, não, eu acho que realmente eu estava precisando, porque talvez a pessoa chegue e, será que eu preciso, será que... E aí, as medidas que são tomadas, depois a pessoa acaba tendo a certeza de que realmente ela precisava estar ali naquele momento. A gente tem uma maneira muito flexível de lidar com cada tipo de paciente. Como a gente é uma equipe, né, multi, então a gente consegue acessar cada pontinho de dificuldade. Às vezes pode ser que o paciente não permaneça comigo dentro da parte psicológica, mas às vezes precisa de um procedimento dentro do emagrecimento, junto com a nutricionista. Sem problemas, a gente se junta e vai com esse paciente para a mesma sala durante o atendimento, organizar, facilitar a vida dele para que ele consiga desenvolver, reforçar
reforçar que nem tudo que a gente faz está errado, que a gente se esforça. Às vezes a gente percebe que a autocobrança é muito grande. Sim. E as pessoas às vezes, fiz tudo errado ou não fiz tudo que vocês pediram. A gente nem espera que o paciente faça tudo. Ninguém sai com uma folha e volta diferente no outro dia, né? Então a gente espera que seja realmente um processo. E todo processo tem a sua demora, né? Com certeza. E as crianças também podem ser afetadas por esse problema de saúde mental. Por quê? A gente falou um pouquinho sobre a pandemia, que todas elas ficaram lá enjauladas, falando bem grosseiramente. Por quê? Criança, gente, ficar dentro de casa para eles realmente se sentirem enjaulados. Criança precisa ter contato com outra criança, precisa ir na casa do amiguinho, precisa brincar, precisa ir no parque. E muitas crianças, sim, desenvolveram problemas mentais por conta de ficar em isolamento. Algumas tiraram de letra, mas a grande maioria é complicado. E eu ouço muitas pessoas falando assim, mas eu acho que é frescura, criança não tem isso, não quer isso. E muito pelo contrário, é um alerta. É um alerta. As crianças têm tido muita dificuldade de adaptação pós-pandemia, né? Então é muito difícil a retomada da escola, a rotina que se diferencia totalmente. Todas as crianças são assim como os adultos e eu acho que, ainda gravando mais, uma infância saudável constrói um adulto que tem bons manejos, né? Então, se a gente tem uma infância que é isolada de toda essa exposição social e até mesmo as necessidades básicas de estar ao meio, se torna um adulto muito em prejuízo, né? Com problemas tanto da parte psicológica quanto entre outras situações. Então, é importante que vocês olhem para os filhos de vocês. Não é legal você ver uma criança que tem comportamentos muito adultos, falas muito adultas, né? A gente tem que pensar que a criança, ela tem aquele momento para desenvolver, para crescer e tudo no seu tempo. Logo, logo, até mesmo a questão da exposição à tecnologia. Sim. Tenham atenção com os filhos de vocês com alta exposição à tecnologia, porque isso traz prejuízo de visão, traz prejuízo cognitivo, as crianças estão tendo mais dificuldade de fala. Então a gente ter esse cuidado realmente para que todas as crianças possam crescer saudáveis e buscar o profissional, né? A gente também faz esse manejo de rotina, a gente consegue auxiliar dentro das dificuldades. Criança não entende muito sobre sentimentos, é confuso para elas, Sim. né? Então a gente consegue trazer o que é importante, o que cada sentimento traz na nossa vida para crescer realmente se identificando. Epa, eu acho que eu sei o que eu estou sentindo. Sim, porque às vezes a grande maioria acha que a criança tem que ir para o psicólogo só quando há algum ponto final no relacionamento. Realmente precisa ir por causa disso, por causa daquilo. Não é só isso. Esse pós-pandemia realmente, como a Ana falou, tem trazido muitos prejuízos mentais. Por quê? As crianças estão tendo um pouco de egoísmo. Por quê? Ficou um tempo sem ter que dividir, sem ter que conversar, né? Sem ter aquela rotina de oi, bom dia, com licença, né? E aí acaba ficando cada vez mais introspectivo, prestar atenção nos desenhos que faz, porque isso também é uma forma das professoras estarem ali. Nós não podemos terceirizar o nosso dever como pais. Por quê? Coloca na escola, coloca no piano, coloca no futebol, coloca em tudo quanto é lugar e a gente terceiriza o que é de nosso dever e de cobrar de uma certa forma dos nossos filhos, não assim de deixar eles exaustivos, mas do nosso dever de, olha, eu acho que meu filho não tá legal aqui, né? Ele tá apresentando como fala? Uma dificuldade. Uma dificuldade, isso. Então, nós como pais temos que estar 100% envolvidos, porque a tecnologia é muito bom, mas muitas das vezes acaba prejudicando. Exatamente. As crianças, elas são muito claras na identificação. Até mesmo o processo depressivo em uma criança, geralmente ela apresenta um comportamento muito irritadiço. E a gente espera o quê, como adulto? Que seja uma criança muito melancólica. Então, por isso que é importante que a gente busque, talvez não seja só birra, talvez seja um adoecimento psíquico que precisa desse alerta, desse cuidado, para a gente conseguir definir o que está se passando na vida daquela criança e realmente, como a gente disse, né, não terceirizar, ter esse olhar junto das crianças, assistam o que os seus filhos assistem. Com certeza. Porque a gente, muitas das vezes, eu recebo paciente, às vezes que eu vou estudar o conteúdo que ele traz, né, de desenhos ou séries, e são séries para adultos. E às vezes nem pelo conteúdo sexual, mas às vezes pela questão imaginária, as crianças dormem mal.
Então tenham esse alerta de assistir o que seus filhos assistem, conheçam o que eles gostam, para essa qualidade do tempo, porque não importa o tempo que você passa com o seu filho, mas a qualidade dele. Com certeza. E às vezes nós ligamos lá a TV no momento que, nossa, eu tô descansada, eu quero assistir isso, e não percebe que às vezes a criança, ela tá ali, ela pode até não visualmente olhando, mas ela tá escutando, tá absorvendo tudo. Então, gente, parece coisa muito simples que a gente fala, mas de extrema importância para as crianças, porque elas absorvem muito, muito. E é a nossa preocupação hoje, porque essas crianças, elas serão os adultos de amanhã, não é mesmo? Exatamente, que não sejam adultos fragilizados. A gente já vai vendo, né, uma tendência muito grande da busca psicológica, né? Que bom que isso está acontecendo. Até mesmo um outro fator que é os casais buscando. Sim. Porque o isolamento também trouxe essas diferenças à tona. E eu tô achando muito legal. Porque percebem que não tem a ver com a relação em si, porque existe amor, porque existe companheirismo, compreensão, mas às vezes os conflitos que acabam aparecendo atrapalham. Sim. Isso atrapalha a família como um todo, as crianças, os adultos e afins, né, dentro do trabalho e assim por diante. Então que a gente sempre tem esse olhar para conosco e para com os que estão próximos a nós, porque com certeza tudo existe solução, é só a gente encontrar o caminho. É verdade. Terapia é maravilhoso, gente. Todas as pessoas tinham que fazer, não é mesmo, Ana? Com certeza, é maravilhoso. A gente descobre, às vezes conversando com o paciente, coisas a respeito da gente mesmo, né? Imagina quando isso é feito com outra pessoa sem julgamento. É maravilhoso. Devem experimentar e a medicina preventiva está para lá, para isso, para que vocês busquem mesmo. Olha, gente, que assunto muito bom da gente falar, porque quando a gente fala de saúde mental é maravilhoso. Qual é a dica que hoje você deixa pro pessoal de casa que está assistindo a gente para tentar buscar ajuda? Eu acho que essa questão da busca psicológica é muito importante, porque assim facilita os outros campos, né? De como administrar o meu tempo, de como lidar com as pessoas ao meu redor, com a família, com os amigos. Mas assim, priorizar a atividade física, que eu acho algo importante, essa movimentação corporal, a gente reconhecer os nossos pensamentos, o quanto aquilo está ficando ruminativo, o quanto eles são negativos. Várias pesquisas, né, mostram que mais de 80% dos nossos pensamentos são negativos. Mas é como eu disse no início, são pelas experiências que a gente vai tendo durante a vida. Então é dizer, epa, mas não é assim que funciona. Sim. E conseguir questionar esses pensamentos para mudar a forma de enxergar o mundo e a gente mesmo, né? Buscar, né, sempre auxílio, como eu falo pro pessoal, quem procura acha, já é uma frase muito antiga, quem procura cuida. Então, buscar os profissionais, isso não é demonstrar fraqueza. A gente está lá esperando todos vocês, assim, de braços abertos para conseguir acolher cada dor, porque não existe régua que meça a dor e a diferença um do outro. Cada pessoa sabe aonde é que aperta e a gente conseguir estar ministrando todas essas situações. Uma alimentação adequada, né, nem se fala. Então, lá na medicina preventiva, vocês vão conseguir encontrar todos e a gente consegue estar trilhando um caminho mais saudável para viver até os 150 anos, pelo menos, né? Então, e olha, é o que ela falou, não é o problema às vezes do outro não é o mesmo que o seu, mas para cada um tem um peso diferente. Exato. Então, não é que o outro tem, é besteira, eu acho que não é tão importante, não. Cada um tem uma fragilidade e uma consistência de peso, de seja qual for. Então, nunca julgue, né? Nem ache que é uma coisa normal. E sim, a gente tem que prestar atenção. E o que a gente puder ajudar o nosso próximo também é dever nosso. Deixa uma mensagem pessoal, né? Nesse mês que a gente está enfatizando bastante. Porque, olha, gente, é um percentual grande. Mais ou menos dá uns 17% de pessoas que pensam e mais ou menos uns 5% delas acabam montando algo para poder achar que a melhor solução da vida é tirá-la, e quando não, porque quem deu a vida para nós é somente Deus e Ele tem o direito de tirar, não nós. Sim, exatamente. Eu desde já agradeço, né, a presença e as informações passadas. Eu acho que qualquer forma de passar informação para as pessoas já é um ganho, tanto para a gente, tanto para quem escuta também e está vendo, né? Veem a nossa carinha e sabem com que vão encontrar lá junto à medicina preventiva ou com qualquer outro profissional. Tenham esse alerta, tá, com a saúde mental de vocês, não é bobagem, às vezes uma coisa pequena pode se tornar algo maior.
Nem só pela questão psicológica, mas também a saúde física, porque hoje a gente já tem muitas comprovações da psicossomatização. Então isso vai se alongando e a hora que a gente vê o problema já está instalado. Então tenham esse alerta, consigam identificar quando eu estou parando de fazer as coisas ou quando está se tornando difícil para promover as coisas que eu promovia antes, e cuide de você, que com certeza viver é sempre a melhor escolha. Com certeza. Ana, eu amei tê-la aqui no estúdio, seja sempre bem-vinda. E olha, quem quiser tirar qualquer dúvida ou quiser saber mais sobre o trabalho da Ana Maria dentro lá da Medicina Preventiva da Unimed, é só você entrar em contato, fazer um agendamento e tem uma equipe multidisciplinar para poder dar o melhor tratamento para você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente sempre fica muito grato de estar aqui passando as informações e que venham mais outros assuntos para a gente conseguir tratar e chegar até o pessoal. Com certeza. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Um super beijo, que Deus abençoe. E olha, lembre, a vida é a melhor coisa que nós temos. Então vamos cuidar dela, vamos viver, porque a vida é bela, tá? Um beijo, fiquem com Deus.